Olá, meus queridos estudantes, tudo bem? Na aula de hoje, nós veremos o que são as propriedades coligativas. Antes que a gente entre diretamente no assunto, eu vou rever com vocês a nomenclatura de solução. Então, o que é uma solução, né? É uma mistura homogênea que apresenta uma única fase, mas que pode conter duas ou mais substâncias, tá? Aquela substância na solução que sempre tiver em maior quantidade, que sempre será uma só, nós chamamos de solvente, tá? Então, o solvente numa solução é aquele componente que vai dispersar os demais componentes e que está numa quantidade maior. Agora, os outros componentes em menor quantidade, pode ser um, pode ser dois, pode ser vários, né? Aí nós vamos chamar de soluto. Então, para a gente reforçar, né, a definição, solução é uma mistura homogênea composta de dois ou mais componentes, que consiste de solvente, é o componente da solução, que se apresenta em maior quantidade e irá dispersar o soluto, tá? E o soluto será o componente que se apresenta em menor quantidade. Então, é a substância que se dissolve e que vai estar dispersa no solvente. Para a gente começar a estudar os efeitos coligativos, primeiro a gente verifica que tipo de solução que podem ser formadas, né? Então, aí tem uma solução molecular e uma solução iônica. Vamos supor que você vai preparar uma solução 1 mol por litro de glicose. Então, quando você coloca essa glicose em água, ela vai se dissolver. Então, a gente observa ali na equação, no item a fórmula da glicose, C6H12O6, na forma sólida. E quando você coloca em água, ela forma C6H12O6 na forma aquosa, ou seja, ela se dissolveu. Então, na concentração final, você terá 1 mol de glicose em solução. Por que isso, né? Porque a molécula ela é formada de ligações covalentes, por isso que ela é chamada de substância molecular. Portanto, ela formará uma solução molecular, em que o soluto é uma substância formada por ligações covalentes. Ela não se dissocia, ela não se ioniza, então ela não se separa, a molécula continua íntegra, ela só se dissolve na solução final. Agora, por outro lado, na solução iônica que a gente observa, a gente tem aí cloreto de sódio. Então, se a gente colocar 1 mol de NaCl em água, né, a gente vê lá o NaCl na forma sólida, como ele é um composto iônico, compostos iônicos nós sabemos que em solução aquosa eles vão se dissociar. Então, eles se separam em íons. Então, na formação iônica, né, a gente tem aí que a concentração em mol por litro, ela é proporcional aos coeficientes da equação. Então, veja, você tem lá uma molécula de NaCl, né, para 1 mol. Aí, na equação, ela vai sofrer a dissociação e vai formar o cátion sódio, né, Na+, e o ânion Cl-, né, aquoso, ambos aquosos. E veja que a concentração em Na+, será 1 mol por litro, né, se for colocado em 1 litro, e Cl- também será 1 mol por litro. Né? Então, o que a gente observa? Que embora você tenha colocado 1 mol de NaCl, na solução final nós teremos 2 mols, né? Porque aí tem a concentração do cátion sódio e tem a concentração do ânion cloreto. Então, nós devemos somar as duas concentrações. Então, o efeito coligativo que a gente diz da solução de NaCl é maior, porque você tem uma maior dispersão de partículas, né? Então, a quantidade de soluto é maior na solução iônica. Embora eu esteja me referindo à solução, né, sobre um caráter líquido, né, existem soluções também
sólidas e gasosas. Então, eu procurei dar um exemplo aqui de cada, só para a gente saber que tem 3 tipos de solução, né? Lembra que solução é uma mistura homogênea, e essa mistura homogênea, ela pode ser sólida, ela pode ser líquida, ou ela pode ser gasosa. No caso de uma solução sólida, eu coloquei como exemplo aqui o aço, né? Que ele tem como componentes principais o ferro em maior quantidade e o carbono numa quantidade menor. Portanto, o ferro é o solvente do aço e o carbono é o soluto do aço. Numa solução líquida, no caso de água e sal, né? A água, por ser o componente majoritário, será o solvente, né? E o sal presente vai ser o soluto. Se você pensar, por exemplo, na água do mar, né? Ela tem somente um solvente, né? Que seria a água, e todos os outros sais presentes seriam o soluto. No caso do ar atmosférico, ele é uma solução gasosa. Então, nós sabemos que no ar atmosférico, o gás nitrogênio está presente em torno de 78% da constituição da atmosfera. Portanto, o gás nitrogênio é o solvente do ar atmosférico. E o soluto, né, será constituído de todos os outros componentes. No caso, o oxigênio, que é em torno de 21%, e o 1% restante, todos os outros gases, né? Então, gás carbônico, água na forma de vapor, os gases nobres e assim por diante. Podemos definir as propriedades coligativas como aquelas propriedades das substâncias puras, no caso dos solventes, né, numa solução líquida, que são modificadas quando se adiciona um soluto não volátil a elas. Então, essas propriedades nós estudamos como que essa volatilidade do solvente é afetada, né, com a adição de diferentes tipos de soluto. Né? E essas propriedades, elas não são explicadas pela natureza das substâncias, né? Mas sim pela quantidade das partículas envolvidas dispersas na solução, como moléculas ou átomos. As propriedades coligativas, elas são 4. Primeiro, a tonoscopia, que é quando num solvente você adiciona um soluto não volátil e essa adição vai provocar a diminuição da pressão de vapor do solvente, ou seja, ele se tornará menos volátil. Tá? A segunda propriedade coligativa é a ebulioscopia. Mesma coisa, você adiciona um soluto não volátil em um solvente e vai reduzir a volatilidade dele e, portanto, vai se elevar o ponto de ebulição do solvente. Tá? Então, nós observamos, no caso da ebulioscopia, o aumento do ponto de ebulição. A terceira propriedade é a crioscopia, tá? Então, a crioscopia é a redução da temperatura de congelamento, né? Quando você adiciona um soluto não volátil ao solvente, né? Então, o que acontece, né? Você vai ter uma diminuição do ponto de fusão, né? Então, veja bem, se na tonoscopia e ebulioscopia, né, a gente está percebendo um aumento da temperatura de ebulição, na crioscopia a gente percebe a diminuição do ponto de fusão, né? Então, a adição desse soluto não volátil faz com que o ponto de ebulição e fusão, eles vão para extremos em lados contrários, né? E depois a pressão osmótica, né, que é a última propriedade coligativa, que a gente define como a diferença de pressão entre dois lados, né? São duas soluções em que você as separa com uma membrana semipermeável. E em função da diferença de concentração, a gente vai ter a migração de solvente de um lado para o outro. Como primeira propriedade coligativa, vamos ver a tonoscopia. Então, a tonoscopia, ela se explica pela adição de um soluto não volátil a um solvente. Então, a gente observa, né, um aumento na concentração de partículas aí do soluto, e esse aumento na concentração de partículas do soluto, como eu disse, ela vai reduzir a pressão de vapor do solvente.
ou seja, o solvente vai ficar menos volátil, tá? Lembra, sempre quando o solvente tem a sua pressão de vapor reduzida, ele é mais difícil dele evaporar, portanto, ele fica menos volátil. Como exemplo do efeito da tonoscopia, que a gente chama de efeito tonoscópico, a gente tem o exemplo de quando a gente cozinha macarrão em casa, né? Então, quando você coloca água lá para ferver, a gente sempre coloca um pouco de sal, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está adicionando um soluto não volátil a um solvente, que no caso é a água, né? Mas qual que é o efeito tonoscópico disso, né? Como a água vai ter soluto não volátil, ela vai se tornar menos volátil. Então, a solução, né, da água salgada, nós vamos elevar o ponto de ebulição dela, né? Ela vai se tornar menos volátil, né? Então, ela se tornando menos volátil, a gente consegue aquecê-la, né, a uma temperatura maior. Se a temperatura de cozimento é maior, então o macarrão vai cozinhar em menos tempo, tá? Então aqui o efeito tonoscópico é a redução da pressão de vapor da água, né? Então ela vai diminuir a volatilidade e com a consequência do aumento do ponto de ebulição. Então ela vai ferver a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius, considerando o nível do mar. Só que quando a gente começa a falar em ponto de ebulição, eu já começo a falar da próxima propriedade coligativa, que é o efeito ebulioscópico, né? Então, quando eu falo do efeito tonoscópico, eu estou me referindo exclusivamente à pressão de vapor. E quando eu falo do efeito em relação ao ponto de ebulição, eu já vou falar do efeito ebulioscópico. Na continuação da tonoscopia, a gente tem então a ebulioscopia. Então, a gente parte do mesmo exemplo, né? Cozinhando o macarrão na água salgada. Então, pelo gráfico aí, a gente observa, né? O gráfico foi construído na relação da pressão de vapor com a temperatura. Então, nós observamos duas linhas ascendentes, né? Uma linha cheia e uma linha tracejada. A linha cheia, que está mais à esquerda, ela representa, né, a variação da temperatura, né, do solvente puro, né, só da água. E quando você adicionou o sal, então você diminui a pressão de vapor da água, ela se torna menos volátil, né, que é o efeito tonoscópico, e consequentemente aumenta o ponto de ebulição, que é o efeito ebulioscópico. Tá? Então, esse gráfico deixa claro o efeito ebulioscópico. A gente observa aí o aumento do ponto de ebulição da água com a adição do soluto não volátil. Na terceira propriedade coligativa, que é a crioscopia, a gente vai observar que o ponto de congelamento de um solvente ele se reduz com a adição de um soluto não volátil. Se a gente considerar, por exemplo, né, um recipiente de água líquida e nós formos diminuindo a temperatura, isso no nível do mar, a gente vai observar que a 0 graus Celsius a água congela, ela passa para forma sólida. Então, o ponto de congelamento dela, como solvente, né, é 0 graus Celsius. Agora, se nós adicionarmos um soluto, né, de caráter não volátil, a gente vai observar que esse ponto de congelamento, né, a temperatura de solidificação, vai diminuir. Então, ele deu como exemplo aí na figura, no caso de uma solução aquosa de glicose 1 molar, que se adiciona, né, como soluto na água, o ponto de congelamento ele diminui para menos 1,86 graus Celsius. Se nós aumentarmos a quantidade desse soluto não volátil, né, no caso aí para 2 molar, a temperatura ou ponto de congelamento diminui mais ainda, né? Então vai para menos 3,72 graus Celsius. Então a adição progressiva de um soluto não volátil a um solvente vai reduzindo o seu ponto de congelamento. E nós chamamos isso de efeito crioscópico. Uma utilização do efeito crioscópico a gente observa principalmente em países do hemisfério norte,
onde tem uma grande incidência de neve no inverno, né? Onde as temperaturas são muito baixas. Então, por exemplo, na porta de casa e na rua, né? Quando começa a nevar, eles jogam sal. Então, esse sal misturado com o princípio da neve, né, que é água, então começa a baixar o ponto de congelamento da água, ou seja, a água continua sendo líquida. Então, ela vai escorrer e ela não vai se acumular na forma de gelo. Então, eles usam muito esse efeito crioscópico nesse tipo de utilidade, né? A gente também observa o efeito crioscópico nas baterias de automóveis, né? Então, os países do hemisfério norte, eles têm que colocar lá um aditivo na bateria para que ela não vire um pedaço de pedra de gelo, né? Quando baixa muito a temperatura. Geralmente, eles utilizam o dietileno glicol, que é um soluto não volátil, e que no caso das baterias ele vai abaixar então esse ponto de congelamento. A osmocopia, que a gente também conhece por osmose, é a quarta propriedade coligativa. Nesse caso específico, nós observamos dois sistemas, né? Então são duas soluções que elas são separadas por uma membrana semipermeável. E quando houver diferenças de concentração de soluto, o solvente ele começa a fluir da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. Esse transporte do solvente ele ocorre de forma espontânea. Então, espontaneamente, nesse tipo de construção, né, duas soluções separadas por uma membrana semipermeável, o solvente sempre fluirá da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. Na osmocopia, portanto, ocorre a migração do solvente do lado menos concentrado em soluto ou em partículas para o lado mais concentrado do soluto ou em partículas. A gente tem aí na figura, né, uma representação, mas vamos imaginar, por exemplo, né, nós temos aqui duas soluções com a mesma quantidade de solvente, tá? Então, o lado menos concentrado, ele vai exercer um fluxo de solvente para o lado mais concentrado, tá? Então, o que a gente observa? A gente observa que à medida que o solvente vai fluindo para o lado mais concentrado, né? Então, o lado mais concentrado vai começar a aumentar a quantidade de solvente e o lado menos concentrado, a quantidade de solvente diminui, porque houve essa migração, até que o sistema se estabiliza. Quando o sistema se estabiliza, né, existe uma pressão que eu posso aplicar para eu reverter o sistema, né? E essa pressão eu vou chamar de pressão osmótica. E como é que eu calculo essa pressão osmótica, né? A pressão osmótica eu vou representar pela letra π, né? Então, eu calculo em função, né, do produto da concentração molar, né, da solução, vezes a constante geral dos gases, né, que depende se a pressão estiver em milímetro de mercúrio ou em atmosfera, e a temperatura em Kelvin, tá? Então, eu posso calcular essa pressão osmótica com a estabilização do sistema por esses parâmetros que eu acabei de falar, tá? Na osmocopia, portanto, né, a gente observa que esse fluxo de solvente ele ocorre então de forma espontânea até que ocorra um equilíbrio nas concentrações das duas soluções, né? Então, sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, o solvente ele vai migrando até que as concentrações se igualem, né? E se atinja aí um equilíbrio, tá? Então, quando a gente pensa num exemplo prático, nós temos aí o exemplo das células animais, né? Então, se você pegar uma célula animal e colocar em três tipos de soluções diferentes, né, em concentração de sal, você pode colocar a célula numa solução em que a célula vai começar a murchar, né? Ela começa a diminuir de volume. Isso porque você colocou a célula numa solução hipertônica. Então, a solução que você colocou a célula tem uma maior concentração de sais do que dentro da célula.
Então, a água, que é o solvente que tem dentro da célula, vai migrar para o meio externo, né? Então, você colocou a célula animal numa solução hipertônica. Então, a célula começa a murchar. Se você colocar a célula numa solução e essa célula começar a inflar, ela vai começar a inchar, né? Isso acontece por quê, né? Você colocou a célula numa solução hipotônica. Então, essa solução externa, né, no qual você colocou a célula, ela tem uma concentração de sais menor do que dentro da própria célula. Então, o solvente ele migra da solução para dentro da célula. E aí a célula começa a inchar, tá? Agora, por outro lado, se você colocar a célula numa solução de sais e a célula, a gente não observar nenhuma alteração, é porque aí você colocou a célula numa solução isotônica, que ela apresenta a mesma concentração de sais do que dentro da própria célula. Então, na osmocopia, nós podemos ter esses três casos, né? De um meio hipertônico, de um meio isotônico e de um meio hipotônico, né? Então, no meio hipertônico, você tem uma migração, né? Da parte, no caso da célula animal, que eu dei o exemplo, né? Da parte interna para a parte externa, né? Então, o solvente ele migra, né, para a parte externa, porque a parte externa tem uma concentração salina maior. Então, eu digo que é o meio hipertônico. Agora, no meio hipotônico, no caso da célula, né, então a célula contém uma concentração salina maior que o meio externo. Então, o solvente ele migra do meio externo para dentro da célula. Então, eu digo que a célula está no meio hipotônico. E se você coloca a célula e nada ocorre, então a célula está no meio isotônico, né? A pressão osmótica, ela interna e externa, ela é exatamente igual, tá? Observamos um efeito prático, né, da osmocopia quando você faz uma salada de alface, né? Então você lava lá o alface e aí você coloca sal por cima, né? O que que a gente observa? Depois de um certo tempo, as folhas de alface começam a murchar. Porque quando você adiciona sal no meio externo do alface, você está criando um meio hipertônico. A concentração salina é maior. Então, a água como solvente, ela começa a migrar da parte interna do alface para o meio externo. Então, essa osmose, né, esse movimento osmótico da água de dentro do alface para fora do alface, para o meio hipertônico, faz com que as folhas de alface murchem. Eu disse que na osmocopia, né, o fluxo de solvente ele corre por um movimento espontâneo, né, sempre do lado menos concentrado para o lado mais concentrado. E esse movimento osmótico, né, do solvente, ele tende a uma estabilização. Se após essa estabilização nós aplicarmos uma pressão no sentido inverso, ou seja, uma pressão maior que a pressão osmótica, nós podemos reverter esse processo. Então, aí o solvente, né, ele vai migrar do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Então, para que isso ocorra, tem que se aplicar uma pressão no sistema em sentido contrário, que seja maior que a pressão osmótica. E nós chamamos esse processo de osmose reversa. A osmose reversa ela é muito utilizada hoje em tratamento de água, porque você imagina, você tem lá dois sistemas, você tem separados por uma membrana semipermeável, aí de um lado você tem água mais limpa e do outro lado você tem uma água com contaminantes, por exemplo, uma água de esgoto, uma água residuária, um efluente qualquer, né? E aí quando você calcula a pressão osmótica e aplica essa pressão maior que a pressão osmótica, então o sentido do solvente ele vai correr da água mais suja para a água mais limpa. Então a gente começa a purificar aquela água que estava mais suja. Então a osmose reversa ela está sendo muito utilizada hoje em dia para a purificação de água, com aplicações industriais diversas, né? Então a gente tem aí para sistemas de água potável, né, caldeiras industriais, processamento de alimentos e bebidas, né, cosméticos, produção farmacêutica e principalmente dessalinização
de água do mar, né? Muitos países estão usando a osmose reversa para retirar os sais da água do mar e se obter água para abastecimento. Um exemplo importante na aplicação da osmose reversa, né, é a cidade de Singapura, que fica na Ásia ali, vizinha à Malásia, né? E Singapura era até há pouco tempo muito dependente da Malásia em termos de água para abastecimento, né? Ela fica bem no extremo assim da uma península, né? E de frente para o mar. E aí ela teria duas opções: ou ela fica totalmente dependente da Malásia para água para abastecimento, ou ela pega água do mar, ou ela pega água de esgoto. Então, o que que ela está fazendo? Ela está, por osmose reversa, ela está transformando a água do esgoto dela em água potável, né? Então, 40% do esgoto produzido por Singapura, né, já está sendo reciclado para abastecimento, né? Então, o país do mundo praticamente acho que mais recicla água de esgoto para água de abastecimento, né? E eles fazem isso com relativo sucesso aí, né? E eles usam, né, a osmose reversa nesse sentido, e é um processo caro, na verdade, né? A osmose reversa não é um processo barato, mas quando o local não tem opção, então é uma alternativa importante. Um outro lugar que usa a osmose reversa para abastecimento de água potável a partir do esgoto é a Estação Espacial Internacional, né? Então, toda a água que é produzida, né, que é residuária dentro da estação espacial, ela é recolhida e por um processo de osmose reversa ela é reciclada. Antigamente, na época dos ônibus espaciais, né, eles costumavam levar tanques de água para a estação espacial. Hoje isso não é mais necessário, né? Então a gente observa aí na figura, né, o astronauta ele está tomando água, né? Então ele está com uma esfera de água aí. Claro que é uma brincadeira, mas eles tomam a água hoje que vem exclusivamente desse reaproveitamento, tá? Nessa figura, a gente mostra, né, uma usina de dessalinização em Israel, que é o país do mundo que praticamente mais dessaliniza a água do mar para abastecimento e produção de água potável, né? Israel é um país que tem um grave déficit hídrico, eles não têm muita opção de água potável, portanto, eles pegam água potável do mar, né? E aí praticamente 55% da água que eles consomem, né, vem dessas usinas de dessalinização. A gente pode observar aqueles cilindros, né, que estão todos empilhados ali. Então, esses cilindros, eles têm internamente essas membranas semipermeáveis que fazem esse movimento, né, da osmose reversa e por onde ocorre o processo de purificação de água. E como último exemplo, a gente tem aqui a Califórnia, o estado americano, que tem atravessado períodos de seca muito intensa e pela localização geográfica do estado, né, eles não têm muita possibilidade de busca de água potável, então eles optaram por fazer também a dessalinização da água do mar, da mesma forma que Israel. Eles construíram uma imensa usina de dessalinização por osmose reversa em San Diego e eles estão aproveitando para aumentar cada vez mais essa produção e não ter problema de um déficit hídrico muito perigoso, né, em relação ao abastecimento para a população. E assim nós terminamos essa nossa aula de propriedades coligativas. Eu espero que tenha ficado bem claro aí para todo mundo, né, do que são essas propriedades coligativas e as características de cada uma delas, tá? Um abraço aí e até a próxima aula.